Aqui é a polícia do estado de São Paulo. Para! Tem que tirar daí. O principal ali era permitir que ele voltasse a respirar. As cores das viaturas fazem parte da paisagem urbana nas grandes cidades. Pela cor do veículo, as pessoas já têm uma ideia real do tamanho do perigo. No Rio de Janeiro, é o preto que anuncia a chegada das viaturas do BOPE. Em São Paulo, um único tom de cinza representa o choque. Ao avistar essas cores em disparada pelas ruas, acredite, você e eles estão na linha de combate. Troca de tiros, perseguições e todo tipo de acidente. Diariamente, os policiais estão expostos aos riscos e muitos obstáculos para garantir a segurança da população. Você vai acompanhar agora alguns flagrantes e como a vida deles está sempre por um fio. A câmera de monitoramento do edifício registra a perseguição em alta velocidade na zona norte de São Paulo. Eles estão atrás de um carro roubado com placas adulteradas. 3 veículos da polícia passam ilesos pelo cruzamento. A 4ª viatura não tem a mesma sorte. Que eu vi um veículo roubado fazer a volta no quarteirão e bater na mesma viatura foi a primeira vez. Eu nunca tinha visto. O automóvel, também em alta velocidade, atravessa a via e bate com tudo na lateral da viatura. O impacto é tão forte que levanta a viatura do chão. A parte traseira bate no poste e o veículo capota. Outros policiais que estavam na perseguição param e vão socorrer os colegas e as outras vítimas. O foco passa a não ser mais o criminoso. O policial foi ferido, o foco é o policial, é salvar a vida dele, com certeza. O policial que dirigiu o veículo está preso às ferragens. Com a orientação dos bombeiros, os policiais escoram o veículo capotado para retirar os colegas. O utilitário ficou bem danificado. Já a viatura ficou totalmente destruída. Este acidente não foi por acaso, provocado pelos próprios bandidos que, em fuga, deram a volta no quarteirão para tentar despistar a polícia e, no cruzamento, acabaram acertando a viatura. Os 2 ladrões que ocupavam o veículo ainda tentaram reagir e dispararam contra a polícia. Um dos bandidos foi baleado no braço e o outro preso em flagrante. Já os policiais feridos no acidente foram socorridos ao Hospital das Clínicas. Um deles teve uma fratura na clavícula e o parceiro precisou ser internado na unidade de terapia intensiva. A perseguição agora acontece em Osasco, na Grande São Paulo. A moto com 2 ocupantes fura o bloqueio dos policiais da Rocan, que imediatamente fecham o cerco atrás deles. Nesta rua, os suspeitos batem no carro parado e voam sobre o veículo. O piloto e o garupa foram socorridos ao pronto-socorro da região com fraturas. A perseguição agora acontece em Itaquera, zona leste de São Paulo. O veículo não obedece à ordem de parada e começa a fuga. O policial da Rocan demonstra muita habilidade no trânsito para não perder os suspeitos de vista. Por isso que há a necessidade dessa habilidade na condução de motocicleta, que a gente busca isso aí através de cursos, através de treinamentos intensos. Com uma mão no acelerador, usa a outra para apontar a arma, mas o fugitivo não obedece. Os suspeitos se embrenham pelas ruas do bairro e o carro sai do chão ao passar por uma lombada. Na curva, o motorista perde o controle e quase bate. Mais à frente, os suspeitos tomam uma decisão surpreendente. Pulam do carro em movimento. O motorista consegue escapar, mas o comparsa é pego pelo policial, com a moto ainda em movimento. Com firmeza, ele consegue controlar a motocicleta e tenta render o suspeito. O rapaz luta, a camiseta rasga e ele consegue escapar. Naquele primeiro momento, ele não tem a certeza se ele vai deparar com uma vítima,
saindo do carro, com um infrator armado efetuando disparos contra a equipe policial, né? Então, são frações de segundo para que ele haja de uma maneira correta. Os policiais da Rocan prosseguem na investigação e localizam o dono do veículo, que foi preso por posse ilegal de arma. Mais uma ação da Rocan. Noite chuvosa em São Paulo. E o policial parte em perseguição a uma moto suspeita, com o piloto e o garupa. Mesmo com a visibilidade prejudicada, o policial percebe que os fugitivos lançaram alguma coisa na calçada e aponta para os colegas. Quando o criminoso em fuga ele joga um objeto, o objetivo dele é o quê? Ele é desviar a atenção, né? Então, quando eu percebo que isso está acontecendo, o que a gente faz? Ele lançou um objeto no chão. Eu passo para o Copom e eu falo, Copom, viatura tal, ele lançou um objeto similar a uma arma de fogo. A viatura que tiver em apoio, por gentileza, passe pelo local e verifique. Eu continuo, o meu foco é o criminoso. Os dois suspeitos conseguem alguma distância, mas não são páreo para os pilotos da Rocan. Em 1982, quando São Paulo iniciou o projeto com a Honda ostensiva com apoio de motocicletas, elas tinham 180 cilindradas. Hoje, são motos de 800 cilindradas. Os suspeitos diminuem a velocidade para entrar em uma rua. Em um golpe de vista, o policial percebe que é seguro e arranca. Em segundos, está lado a lado com os fugitivos. O policial empunha a arma e manda os dois pararem. A gente só vai saber se ele é um criminoso ou não após a abordagem, né? Durante o acompanhamento, o procedimento é o mesmo. Fazer o cerco o mais rápido possível e terminar o acompanhamento o mais rápido possível. Com a outra mão, controla a moto. Com os dois rendidos, os militares retornam ao local onde os suspeitos se desfizeram de alguma coisa. A suspeita é que tenham se livrado de drogas ou de produtos roubados. Eles fazem uma varredura pela região, até que finalmente localizam o objeto, um simulacro de arma. Um pouco adiante, também encontram celulares roubados. A quadrilha utilizava arma falsa para roubar telefones e fugir de moto. A câmera do edifício registra a polícia em alta velocidade, atrás de um veículo que não parou no bloqueio. Outro circuito mostra o momento em que o motorista perde o controle do veículo. Ele leva o gradil de um prédio e bate na porta do comércio vizinho. O motorista foi detido. O carro pertence à noiva. Ele contou que não parou no bloqueio porque estava sob o efeito de drogas. Verificado que não é um criminoso, que ele fugiu porque não tem CNH. Acontece isso às vezes. Né? A gente chama a atenção do cidadão, falou, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, você pode estar arriscando a vida do cidadão de bem, né? A sua vida e a vida de um cidadão de bem. Você deu fuga por quê? Fiquei com medo, tava com efeito ainda. Você usou o quê? Quantos pinos você usou? 3. 3 pinos? Você mora onde? Ali na Tambori, estrada da Tambori. O carro é de quem? Da sua noiva? Minha noiva. Tá em nome de quem o carro? Você tem noção do que você fez ou não? Repare neste rapaz. Ele se posiciona na esquina, à espreita da vítima. Uma mulher que acabou de parar o carro. A motorista mal fecha a porta do veículo e o assaltante já vai rapidamente em direção a ela e toma as chaves da mão da mulher. A vítima fica atordoada e por alguns segundos não se move. Finalmente, vai em direção à via mais movimentada e dá de cara com policiais da Rocan. Até esse momento, o assaltante ainda se mantém parado. Ele parte exatamente no instante que a vítima consegue abordar os policiais e apontar o assalto. Tem início a perseguição. Por isso que o policial militar tem que treinar, tem que realizar cursos. A gente tem o estágio de radiopatrulhamento, temos o curso de Rocan, curso que dura 4 semanas. Para quê? Para que a gente consiga fazer com que esse policial tenha habilidade mínima para conseguir não só conduzir a motocicleta. Conduzir a motocicleta é, entre aspas, fácil, né? Agora, conduzir
modular na rede rádio, né? Perceber o que está acontecendo, prestar atenção no trânsito, saber a hora de frear, saber a hora de desembarcar, de sacar o armamento, de verbalizar, se necessário, efetuar um disparo. E isso vem com o treino, isso é difícil. Veículo em fuga atravessa o cruzamento, mas o policial é atrasado por um automóvel que cruza a via. Veja, a imagem vista por outro ângulo mostra que a manobra exigiu perícia do policial. Por um longo trecho, o assaltante consegue usar ruas praticamente desertas, o que facilita a fuga, mas a ação se complica. O assaltante cai em vias mais movimentadas, que exigem habilidade. Mais adiante, o veículo roubado dá uma fechada, que quase termina em colisão. Mas é nesta rua, uma reta sem qualquer tipo de obstáculo, que o suspeito perde a direção do veículo, derrapa e bate em um carro parado. Os policiais agem rapidamente e rendem o assaltante. Para! Levanta a mão! Deita! Ali. Você informa que meu rádio parou. É a Rocan, sempre em cima do crime, com um patrulhamento ostensivo para diminuir o perigo e as ameaças das ruas de São Paulo. O risco é inerente à profissão, né? A gente está ciente do risco que a gente corre, né? A gente precisa só dosar isso, porque a gente sabe que no final do serviço a gente precisa voltar a vir para nossa família, né? Festas clandestinas durante a pandemia. Uma verdadeira dor de cabeça para a força-tarefa. As baladas são potencialmente grandes centros de contágio. Para se ter uma ideia, no último final de semana de abril, mês que bateu recordes sucessivos de mortes e internações em São Paulo, a Força Tarefa dispersou 4.479 eventos em apenas 24 horas. Você vai ver agora uma ação do Comitê Caça Festas, que reúne as polícias civil e militar, a Vigilância Sanitária, o PROCON e a Guarda Civil Metropolitana. Acompanhe todos os detalhes. Eles agem como se não houvesse amanhã. Quase sempre sem máscaras, desprezam o distanciamento e não se importam com as medidas de proteção. Mas não abrem mão da bebida e algumas vezes também das drogas. Conseguiu, filho? Pegar? Não tem máscara, não tem distância segura, não tem álcool em gel, não tem uma entrada de ar. É preocupante. Aqui é a polícia do estado de São Paulo. Mantenham a calma e coloquem as mãos à vista dos policiais. De cada 10 eventos, 9 são cancelados. É muito delicado. Você nunca sabe o que vai encontrar do outro lado da porta. Levanta a mão! Encosta ali! Todo mundo ali, em pé ali! Muda a receptividade com que você é recebido. Estão correndo lá pelo outro lado. Pessoal, cerca lá! Contra tudo e contra todos, eles negam as evidências. E o bom senso. Centenas de jovens correm diariamente para festas ilegais, onde a promessa de diversão pode virar um pesadelo e acabar num leito de hospital. Todo mundo que não obedecer vai ser levado para a delegacia. O descumprimento às medidas de proteção está produzindo números grandiosos e lamentáveis. Só em São Paulo, no ano de 2020, em plena pandemia, foram mais de 900 pancadões registrados. Fora aqueles que também acontecem na periferia e nem sequer são contabilizados. Os bailes funk são terrenos férteis para a contaminação da Covid. No primeiro semestre deste ano, quando o país anotava um agravamento da crise, as baladas brotavam em um ritmo tão alucinante quanto a propagação do vírus. Apenas em março, também em São Paulo, foram em média 27 festas clandestinas por dia. No mesmo período, só a Polícia Militar do Estado
fez 87 mil abordagens de dispersão de aglomerações. Você também, os dois. Vamos, irmão, a gente tá falando. Então vamos, irmão. Então passa aí, vambora, vai, ninguém tá te agredindo. Vambora, vai logo. A maioria tá lá por irresponsabilidade mesmo. Não é por má fé. Quando são conscientizados e informados, muitos põem a mão na consciência e se arrependem. Chega pra lá. Mas como esses eventos atraem tantos jovens diariamente? Há um componente que atrai todos eles, uma espécie de imã: a transgressão. Vocês acabaram com a minha festa, que absurdo. Os organizadores tratam os eventos com tanto sigilo que até parece enredo de cinema. Convites que avisam sobre a festa são postados em redes sociais. Neles, não há indicação do endereço. Meia hora antes, os interessados são encaminhados para outros posts e percorrem um longo caminho até descobrir o verdadeiro local da festa. Em alguns casos, os baladeiros vão a um lugar falso, onde são checados e, a partir daí, recebem a localização exata da balada. Esse esquema, meio filme, meio videogame, tem um grande apelo com os jovens e dificulta o trabalho das forças de segurança. Anteriormente ao evento, uma equipe de inteligência avançada faz a escolha do alvo. A força-tarefa desloca um grande efetivo e é obrigada a recorrer ao setor de inteligência para coibir os eventos. No meio do crime, as armações têm nome, são chamadas gincanas e já se tornaram bem conhecidas da polícia. Você tem que pegar um carro e ir até o quilômetro tal, da rodovia tal, depois ir até um orelhão, ali você vai receber um telefonema. Eles fazem de uma maneira em que só as pessoas que já são de conhecimento deles, que são previamente cadastradas, têm acesso a esses dados e com isso conseguem acessar esses locais. Senhores, um por um, saindo por essa porta aqui, ó. Devagar! Todos os senhores serão revistados. Os policiais estão em cima e as artimanhas dos festeiros não são suficientes para impedir a ação. São verdadeiras ratoeiras armadas. Imagina se acontece um acidente lá dentro e o estabelecimento pega fogo com aquela centena de jovens ali numa lata de sardinha, sem uma janela, sem um extintor de incêndio. Uma denúncia leva a polícia até uma tabacaria, na zona leste de São Paulo. Os policiais usam um pé de cabra para arrombar a porta. Os baladeiros abandonaram o local às pressas e deixaram bolsas e mochilas para trás. Nas mesas, os copos de drinks e narguilé, que é passado de boca em boca. A polícia consegue apreender os baladeiros em fuga, mais de 100 pessoas. E a multa para o dono, R$150 mil. Que os senhores ponham a mão na consciência. Vão contaminar seus entes queridos quando chegarem em casa. Nesta festa em Carapicuíba, na Grande São Paulo, a multa pode chegar a R$10 milhões. A polícia também teve que arrombar a porta. E logo o flagrante, centenas de jovens sem máscaras. O gerente tenta se explicar. A gente tem funcionário criança pequena, a gente tem que trabalhar. A gente não pode ficar parado. Aí fecha a casa, a gente vai pagar as contas como? Os jovens são identificados e a servidora do Procon preenche o auto de infração. O local foi interditado. No mesmo dia que São Paulo adotou a fase vermelha, a força-tarefa se deparou com esta situação. Com o pé na porta, a polícia invade a balada. Vamos pra cima, polícia! Vai, tá bom. Eles precisam agir rápido para controlar a multidão. Uma parte é obrigada a ficar contra a parede e a outra deita no chão. A medida evita que os jovens se coloquem em risco ou tomem alguma atitude perigosa. 11 pessoas foram detidas. Nesta outra festa, a polícia teve que usar um machado para arrombar a porta. Aqui são mais de 500 jovens, o que leva o delegado a fazer um apelo para evitar confrontos desnecessários. Vamos fazer um esforço de colaboração mútua, assim todo mundo, nós e vocês, vamos embora para casa antes. Imediatamente, os organizadores da balada postam nas redes sociais. De agora, família,
Para quem iria vir para o baile hoje, nem vem. Os caras estão em peso na favela. Por enquanto, sem baile hoje. Invariavelmente, os policiais têm que arrombar as portas para entrar na balada. Podem usar marretas, mas o instrumento mais utilizado é este aí, o ariete. Em São Paulo, as baladas não têm hora ou dia. O helicóptero da Band flagrou esta festa no meio da tarde. A polícia já está a caminho e os jovens se apressam em retirar tudo do local. A comemoração acontece nos fundos de uma adega. Os policiais chegam e dispersam a aglomeração. Eles aguardam a polícia sair e levam as mesas e o som até o canteiro para começar tudo de novo. Nesta balada, também em plena luz do dia, a polícia arromba a porta. Lá dentro, um rapaz tenta fugir escalando a varanda. Ele tem dificuldade, escorrega, mas se mantém firme. Finalmente, consegue se erguer e pula um muro. Nas comunidades, basta um carro com som potente e os jovens começam a aglomerar. Está montado o pancadão. Muitas vezes, os jovens debocham do momento que vivemos e colocam em risco a própria vida, como estas 3 moças que sentam nas janelas do veículo, com metade do corpo para fora. Elas cantam e se divertem. Mas não é só em São Paulo. As baladas clandestinas estão espalhadas por todo o país. Esta é uma balada famosa de Florianópolis, em Santa Catarina. Os donos do lugar conseguiram uma liminar na justiça, onde prometem manter o distanciamento, obrigar o uso de máscaras e não servir bebidas alcoólicas a partir das 6 da tarde. E foi isso que a fiscalização encontrou. Este flagrante foi feito quando o estado de Santa Catarina estava com 99% dos leitos de UTI ocupados. Ainda no estado, uma festa organizada no mar irritou os moradores da região. A polícia chegou na festinha deles, que estavam debochando até agora, que não iam parar. A comunidade aqui conseguiu se mobilizar e chamar a fiscalização. A balada dos espertos aconteceu na Praia dos Magalhães, na cidade de Governador Celso Ramos. 23 embarcações se aglomeraram em torno de um deck flutuante, onde rolava até música ao vivo. Os organizadores tiveram que assinar um termo circunstanciado e foram liberados. No Amazonas, uma das regiões mais castigadas pela Covid, um flagra ainda mais chocante. Uma rave de 5 dias em um navio de luxo. A festa acontecia na embarcação e também em terra. Chamada de Imersão Amazônia, a balada atraiu turistas brasileiros e estrangeiros que pagaram até R$11 mil para se expor ao enorme risco de serem contaminados, ou pior, contaminarem os moradores da floresta. Com uma lancha, os policiais abordam a embarcação. A polícia do Amazonas soube do evento pelas redes sociais. No momento da abordagem, eles se recolheram às cabines, mas os agentes encontraram vestígios da festa. Todos foram presos em flagrante. A polícia confirmou que os turistas tiveram contato direto com povos indígenas e festejaram sem máscaras, como se não houvesse uma pandemia. Em instantes, vamos acompanhar do começo ao fim a noite de trabalho da Força Tarefa de São Paulo, também conhecida como Caça-Festas. É daqui a pouquinho. Unidades de elite. A principal característica dos batalhões de choque é a pronta resposta. Por isso, atuam em missões complexas e de elevado risco. Tá na mão, tá na mão. Temos atualmente 6 batalhões, são 6 unidades subordinadas ao comando de choque. O primeiro de choque, todo mundo conhece a rota. O segundo de choque,
é o batalhão responsável por fazer policiamento em eventos, policiamento em jogos. Terceiro choque, nós aqui no nosso batalhão, a nossa missão é de ocorrências em que existem manifestações violentas, reintegrações de posse, rebeliões que eventualmente ocorram. Quarto de choque, que é o GAT, que também é bastante conhecido, são o batalhão de operações especiais, é o BOP. O quinto de choque, que é atualmente o Canil. Vai. Deita no chão. E o sexto batalhão, o Regimento de Cavalaria, 9 de julho. Hoje nós estamos aqui no terceiro de choque. A missão, como eu disse, é controle de multidões, também o patrulhamento tático motorizado. Para executar o trabalho, o choque conta com o apoio de veículos lançadores de água. E do temido Guardião. Blindados de 18 toneladas à prova de quase tudo. Uma das ferramentas utilizadas no controle de multidões é o Guardião, que é esse veículo israelense dotado de tecnologia embarcada. Os Guardiões também dispõem de câmeras 360 graus no exterior para gravar toda a ação. E infravermelho que identifica a movimentação pelo calor. Viatura blindada nível 4, suporta tiro de fuzil, capacidade para 24 policiais militares. Os bancos são rebatíveis para que o policial possa desembarcar com facilidade. Para mostrar como tudo funciona, o 3º Batalhão de Choque, o Humaitá, faz uma simulação de controle de protesto violento. No treinamento simulado, o choque é acionado e parte para o local. O veículo lançador de água e o Guardião recebem a escolta do comando. Ao chegar ao local da suposta ocorrência, os veículos são estrategicamente posicionados. Todos nós sabemos que as manifestações são autorizadas, porém, a atuação da tropa de choque ocorre quando temos a quebra da ordem pública, ou seja, a turba. Imediatamente, o efetivo deixa o blindado. Já a informação. À frente, os policiais de contenção com os escudos, acompanhados pelos homens com armamento não letal. E essa dispersão é feita através de equipamentos de uso não letal, equipamentos de emprego não letal, viaturas especiais, granadas policiais, munições de impacto controlado e até mesmo emprego de água, através do veículo lançador de água. Durante toda a ação, o efetivo só age após a voz de comando. Se o suposto protesto não dispersar com as granadas de distração e as balas de borracha, o canhão de jato de água entra em ação. O efetivo entra em formação ofensiva. Para evitar ferimentos, eles formam uma parede de escudos. Observem que atrás da linha, um policial lança uma granada de efeito moral. O artefato explode em menos de 4 segundos.
O efetivo do Humaitá dispõe de inúmeras estratégias de defesa e ataque. Missão cumprida. Hora de voltar para casa. Daqui a pouco, nós acompanhamos uma ação real do 3º Batalhão de Choque, convocados para um desafio pra lá de especial. Uma missão que salva vidas. A escolta das vacinas contra a Covid para cidades do interior e do litoral de São Paulo. Uma estratégia com informações sigilosas e muito planejamento. Tudo para que a vacina chegue com segurança até você. Foi criada uma companhia, que é uma divisão dentro do batalhão, para ficar exclusivamente com essa missão de escolta de vacinas. Esse tipo de ocorrência de atropelamento em São Paulo é muito comum. Lembra do que aconteceu? Olha, tá ligado, tá bem, tá acontecendo. Esta câmera, colocada no capacete do subtenente Dutra, vai registrar minuto a minuto mais uma operação urgente de resgate do Corpo de Bombeiros. MOB, motocicleta operacional de bombeiro. Foi um meio que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo encontrou de colocar um bombeiro o mais rápido possível na cena do incidente, né? A gente chega, dá o primeiro atendimento, estabiliza, permite que a vítima continue viva, né? Até que chegue o apoio. O primeiro desafio é vencer o caótico trânsito de São Paulo para chegar à ocorrência o mais rápido possível. A motocicleta permite que a gente chegue alguns minutos antes que as outras viaturas grandes, e isso faz diferença entre a vida e a morte, né? Repare como a moto passa centímetros dos carros, sempre em alta velocidade, numa demonstração de perícia. Uma motocicleta similar aos modelos off-road, que são motocicletas que têm capacidade de subir calçada, descer escadas e chegar nos lugares mais difíceis, né? Aqui, o subtenente Dutra é obrigado a cortar caminho por cima de uma calçada. As motos seguem em alta velocidade e em 5 minutos chegam até o local da ocorrência. Era uma vítima presa embaixo do ônibus, então precisava das motos para chegar rapidamente e ver o que estava acontecendo, precisava do suporte avançado, que tem um médico, precisava do salvamento, que tem os recursos necessários, precisava também do comando de área, que é um oficial que vai para poder organizar a ocorrência, né, e coordenar tudo. A situação é desesperadora. O homem está preso embaixo do ônibus e aparentemente não está respirando. É potente, mas tem impulso, viu? Era o peso do ônibus de algumas toneladas sobre o tórax dele. O principal ali era permitir que ele voltasse a respirar. A equipe consegue um macaco para que o ônibus seja erguido. Agora, cada segundo é precioso. Põe o macaco por esse lado, por esse lado. A gente colocou o macaco hidráulico, em segundos a gente levantou o ônibus e conseguimos deslocar ele de forma que o tórax voltasse a expandir. A retirada dele daquele local foi fundamental para que ele continuasse vivo. Puxa os pés dele, pode puxar. Puxa devagar, parou. Já liberou, aí, calma agora, calma que tá liberado. O equipamento funciona e a vítima é retirada. Enquanto as médicas fazem o primeiro atendimento, os bombeiros cortam as roupas em busca de fraturas. Falta quadril pra mim, membro, dorso.
O médico fez uma liberação de vias aéreas, a gente fez a imobilização, a gente conseguiu dar a estabilização adequada para que ele tivesse mais chances de sobreviver no transporte até o hospital, né? A vítima aparentemente está estabilizada, mas respira com auxílio de um balão. O respirador manual é um equipamento que a gente tem no resgate, nas MOBs também, que permite você substituir a respiração do paciente com uma respiração manual. É uma máscara com uma bolsa de ar que você coloca no paciente e vai insuflando, de forma que você consiga fazer com que o ar chegue até os pulmões da vítima. Já prepara a prancha, já? A prancha é colocada embaixo da vítima. Agora, a contagem regressiva é pelo transporte até o hospital. 2, 3. Excelente. A gente precisa decidir qual é o melhor meio e o meio mais eficiente para levá-lo até o hospital. Então a gente aciona o Águia quando a distância é muito longa, né? Ou quando tem muito trânsito, quando a situação é muito difícil para chegar a um hospital de referência. Tudo depende da condição e da necessidade que o paciente apresenta. A equipe de resgate decide levar o homem para o hospital de helicóptero. Em minutos, o Águia pousa ao lado da ocorrência, numa área aberta. A vítima está a caminho do pronto-socorro. Foi levado até o Hospital das Clínicas, né? Lá foi dado continuidade ao atendimento e ele sobreviveu. Mais uma missão cumprida pelos homens do Cobom, com a ajuda valiosa do Moto Resgate. O primeiro caso de Covid no Brasil foi identificado em São Paulo no final de fevereiro de 2020. No mês seguinte, março, já estava estabelecida a transmissão comunitária. Casos em que não é possível localizar a origem da infecção, ou seja, quem passou para quem. No litoral ou no campo, no interior ou nas capitais. Esses jovens se reúnem em festas clandestinas, debochando do amanhã. Os baladeiros escolheram um local afastado do centro expandido para a festa clandestina. É um sítio em Parelheiros, extremo sul de São Paulo. A força-tarefa chega com tudo, mas os festeiros não se dão conta. A música alta e a bebida impedem que percebam a movimentação policial. Finalmente, alguém desliga o som. São muito jovens. E a polícia usa um megafone. Boa noite. Mantenham a calma. Essa é uma blitz da força-tarefa criada para combater aglomerações no período da pandemia. Nós estamos aqui para a sua segurança. Portanto, obedeça às determinações dos policiais e mantenham a calma, de forma ordeira e segura. Apesar do aviso, os jovens não se importam, o que é um grande risco para a força-tarefa. Algum adolescente mais exaltado pode ter uma iniciativa perigosa. Os policiais tentam evitar que isso aconteça. Os baladeiros continuam sem saber o que fazer. A força-tarefa repete os comandos várias vezes. Alguns festeiros resistem às determinações. Parecem que não entenderam ainda que a festa já acabou. Quanto mais tumulto, quanto mais desrespeito, quanto mais falar alto houver, mais nós vamos ficar aqui. Eu sei que para muitos era o que queriam, mas vai ser sem música e com a nossa presença. É difícil controlar os jovens, principalmente os que estão alcoolizados. Mas a autoridade policial é paciente. Eu sei que alguns tomaram os drinks, mas, por favor, respirem fundo, tenham tolerância e respeitem o trabalho dos policiais e, principalmente, sigam as orientações, porque isso fará com que todos nós acabemos de maneira ordeira, tranquila e, principalmente, que é o nosso ponto de vista, em segurança. Então a gente tem que usar de muita cautela, muita responsabilidade para que a gente leve da maneira menos traumática possível uma situação dessa. Alguns estão prontos para causar problemas.
não se conformam com o fim da balada. Se eu posso estar no metrô 6 horas da manhã, eu também posso família querer. É muito comum que existam aquela minoria de pessoas que debocham, que fazem pouco caso. Não adianta eu acabar de falar e a menininha ficar rindo aqui do lado. Não adianta acontecer isso. Tem que ser muito ao respeito. São mais de 100 jovens que precisam ser identificados pela polícia. Em fila, pra gente fazer uma contagem. Enquanto acontece a identificação, o PROCON e a Vigilância Sanitária preparam a autuação do local. O sítio também será interditado e o proprietário vai se deparar com um verdadeiro fim de festa. Multas salgadíssimas. Para cada frequentador desses estabelecimentos que está sem máscara, ele paga mais de 5 mil reais de multa. As pessoas estão achando que quando a gente está identificando quem está presente, os frequentadores não serão também responsabilizados. Isso é um engano, porque eles também podem responder pelo mesmo crime e, eventualmente, também ter uma multa personalíssima, que também é de 500 reais. Termina a contagem e o saldo não é nada animador. 142 pessoas frequentando o estabelecimento e as 142 pessoas sem utilização de máscara de proteção individual. A polícia libera a saída das moças e dos rapazes. Quem tiver a pé, pode sair. Alguns apressadinhos tentam sair com os carros, mas são impedidos. Quem tiver ligando o carro, não vai sair. Quem tiver de carro, aguarde, porque em seguida eu vou dar comando para sair. Mesmo com a regular e a ostensiva presença da Força Tarefa, os eventos continuam acontecendo em São Paulo. E os organizadores das baladas estão cada vez mais cuidadosos na escolha dos locais e na divulgação aos convidados. Tudo para despistar a polícia, como se fosse um jogo, uma brincadeira. Esquecem o que de verdade está em risco: as próprias vidas. O 3º Batalhão de Choque foi convocado para uma grande missão: garantir a segurança na distribuição das vacinas para todo o estado de São Paulo. Um trabalho que requer planejamento, estratégia e apoio da inteligência policial. Acompanhamos a jornada das vacinas em direção ao interior de São Paulo e também para o litoral. Uma viagem tensa e você acompanha todos os detalhes agora. O 3º Batalhão de Choque tem uma grande missão: garantir que as vacinas contra a Covid cheguem em segurança aos lugares mais remotos de São Paulo. Mais de 4 mil policiais foram colocados nas ruas para assegurar a integridade das vacinas. Ainda assim, muitos estados têm registrado roubo às vacinas. Em São Paulo, câmeras de segurança flagraram o momento em que o bandido deixa uma unidade básica de saúde com 98 doses da vacina. O comparsa, em uma moto, já estava aguardando e os dois fogem pelas ruas de Americanópolis, na zona sul da capital paulista. No Rio de Janeiro, o alvo foi um centro de saúde na Zona Norte. O vídeo mostra o homem chegando ao local com uma mochila. Ele força a entrada da sala de imunização e 13 minutos depois sai com 5 doses da Coronavac e um notebook. Um furto de vacinas também aconteceu em Belo Horizonte. 90 doses da Coronavac simplesmente desapareceram deste centro de saúde. A polícia investiga em que momento houve o desvio das vacinas, no transporte ou dentro da unidade. O interesse dos bandidos pelas vacinas ganha contornos de violência. Esta UBS de Natal, no Rio Grande do Norte, foi invadida 2 vezes em um único dia. Na parte da manhã, 2 homens armados abordaram os funcionários, perguntando das vacinas.
À tarde, um deles com uma metralhadora e a cobertura de outros criminosos renderam os funcionários e levaram 2 ampolas da Coronavac, o que equivale a 20 doses da vacina. Muito agressivo, né? Chegaram a bater, no caso, em outro colega que estava tentando ficar dentro de uma sala e eles forçaram a porta e ainda deram umas coronhadas na pessoa e levaram o celular dele. A escalada do crime atrás de vacinas tem chamado a atenção da segurança pública em todo o Brasil. O esquema de segurança é rigoroso, a carga é valiosa e pode salvar vidas. Como a Polícia Militar age durante a escolta, o itinerário, o tempo de trajeto, o descanso dos motoristas e, especialmente, o trabalho de prevenção para evitar possíveis ameaças no caminho, bem antes da carga deixar o centro de distribuição e logística da Secretaria da Saúde, toda essa estratégia já foi traçada. É realizado todo um planejamento, né, por parte do nosso comando de choque, por parte do nosso 3º Batalhão de Choque, o Batalhão Humaitá, de todo o itinerário, todo o trajeto que a gente faz, né, levando em conta também o descanso, né, do motorista, da própria equipe, né, porque temos escoltas aí que rodam mais de 500 quilômetros, né, 700 quilômetros, então isso aí necessita de um planejamento aí que leve em conta o descanso e também questões de segurança por todo o trajeto, por todos os municípios que a escolta vai passar. O armazenamento e o transporte das vacinas que estão sendo usadas no país exigem condições específicas. Como se trata de material biológico, qualquer mudança na temperatura pode alterar a eficácia do imunizante. A Coronavac, por exemplo, precisa ser mantida entre 2 e 8 graus, temperatura de geladeira. Nossa função aqui no 3º Choque, nós recebemos o caminhão carregado no Centro de Distribuição e Logística da Secretaria da Saúde de São Paulo, lá em Pinheiros. Do CDL nós distribuímos para o estado inteiro. Então, viatura minha aqui sai para Presidente Prudente, para Assis, para Rio Preto, para Registro, para o Litoral. Pela importância da missão, os policiais do 3º Batalhão de Choque escolhem um nome para batizar a operação. Como é que a gente chamaria essa operação ou essa escolta? Escolta da salvação, escolta da esperança, escolta da vida. Como é que você chamaria esse trabalho que vocês estão fazendo que é tão importante? Eu acho que escolta da salvação. Escolta da salvação. Acho que é um termo que traduz bastante aí pra gente. Levando dose de esperança e de vida. E de vida. E de vida. Tudo pronto para a saída. Cada caminhão leva uma carga de vacina, sempre seguido pela polícia. E nós vamos acompanhar o transporte da vacina para Mogi das Cruzes, cidade do Alto Tietê, que fica a 60 quilômetros da capital. Para evitar a ação de saqueadores e do crime organizado, a polícia reforçou o efetivo. Atualmente, o efetivo que eu tenho exclusivamente para essa missão das vacinas, a escolta da vacina, eu tenho 105 policiais militares. Um esquema de segurança rigoroso. Afinal, a carga dentro desses caminhões é extremamente valiosa e pode salvar, inclusive, a sua vida. Como é que fica a apreensão e o cuidado dos policiais? A gente é muito tranquilo com relação ao nosso planejamento, o nosso alerta, né? Sempre fica no nível mais alto. Dentro da viatura, 3 homens fortemente armados, atentos, principalmente na saída da Marginal Tietê para a rodovia Ayrton Senna. Neste trecho e por toda a extensão, há um tipo peculiar de roubo. Os criminosos atiram pedras nos veículos para assaltar os motoristas e, no caso de caminhoneiros, roubar a carga. A partir do momento que nós saímos aí para a missão, já há o risco
existente. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, o trânsito ainda é intenso para deixar São Paulo. A viatura tem o giroflex no highlight, a gente tem a prioridade de deslocamento, mas o caminhão, infelizmente, no primeiro momento tem que respeitar as leis de trânsito, nós temos que ter esse cuidado. Então ele vai conforme o fluxo da velocidade da via e nós vamos fazendo a segurança do trajeto, mantendo todo o zelo do trajeto ali com o caminhão. Quem está na rodovia sequer imagina que aquele caminhão com escolta leva a vacina que pode salvar dezenas de vidas. A viagem até Mogi dura 1 hora e 15 minutos, sem paradas. É aqui onde faz toda a distribuição das vacinas para a região aqui do Alto Tietê. A jornada da vacina precisa continuar. De Mogi das Cruzes, partimos para Caraguatatuba, no litoral norte do estado. São 140 quilômetros de um ponto ao outro, o que significa cerca de 1 hora e meia de viagem, sem parar. Sem nenhum imprevisto, o comboio chega a Caraguá e segue para a vigilância sanitária do município. Aqui é possível ter uma ideia mais precisa dos protocolos sanitários e de segurança para a preservação da vacina. Enquanto um policial fica alerta, na frente do edifício, um funcionário da vigilância mede a temperatura do container. Só então, vem a liberação para que as caixas com vacina sejam retiradas. Imediatamente, as caixas são levadas para uma sala. Esta caixa tem 400 frascos e também o aviso para não congelar. A validade é de 1 ano. A missão foi cumprida com sucesso. É uma satisfação muito grande para nós aí poder estar auxiliando essa missão aí que a gente julga muito nobre. Até que toda a população do estado seja vacinada, o 3º Batalhão de Choque será o guardião das vacinas, garantindo que a carga não seja desviada ou alvo de bandidos. Eles estão prontos e treinados para garantir que o imunizante chegue até o seu braço. Afinal, cada uma dessas doses pode representar mais uma vida salva. É bastante gratificante estar participando diretamente de uma ação dessas, distribuição da vacina que gera aquela sensação de esperança para que tudo isso, essa pandemia acabe logo e com fé em Deus a gente vai conseguir cumprir nossa missão e tudo vai acabar numa boa, né, se Deus quiser. Entre as tragédias naturais que assolam o Brasil, poucas têm o poder de destruição como nesse caso. A fúria das águas. A tempestade arrastou tudo e deixou um cenário devastador. Foi o que aconteceu no litoral sul de São Paulo no verão do ano passado. O Morro do Macaco Molhado veio abaixo, derrubando casas e levando vidas, inclusive de 2 profissionais que tentavam resgatar uma mãe com o filho pequeno. A catástrofe feriu a corporação, mas deixou claro, ela também é feita de bombeiros heróis. Segunda-feira, 2 de março de 2020. Final de tarde. A chuva castiga a Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Em poucos minutos, ruas e avenidas estão alagadas. O dia amanhece e o cenário é de destruição. Em meio ao caos, bandidos aproveitam para aterrorizar. Saques. Olha lá, malandro, estão saqueando o caminhão todo, velho.
e assaltos com armas em punho. Acabaram de meter uma 9mm na minha cara. Os caras estão a pé roubando. Esse foi só o começo de um conjunto que tudo deu errado. Pelas próximas 12 horas, a Baixada Santista vai conhecer a fúria das armas. Vai, mãe, dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré, meu Deus do céu. Dá ré, meu Deus. Dá ré. E os dias seguintes foram de dor e desespero. Tu tá vivo, cadê você? Você tem ideia de quanto você já tirou de lama daqui? Nós já acabamos muito aqui e nada. Nós estamos aí na luta, né? Não pode desistir. E no dia do meu aniversário eu morri dormindo. Cavamos com a mão, conseguimos tirar a criança. Cada corpo que ele tira, ele desce e fala, eu não vou mais, não aguento ver mais corpo nenhum. Geograficamente, a região da Baixada tem muitos morros. E essas encostas têm áreas que não são estáveis. Essa combinação da geografia do local e a ocupação irregular ocasionou esse número tão grande de vítimas. No começo é tudo difícil, né? E aí você começa com as informações, você começa a fazer um trabalho de investigação. Em torno de 30 pessoas desaparecidas. E assim você vai, ao longo do serviço, trabalhando com esse número, a estimativa, e que ele pode aumentar ou diminuir, dependendo da situação. Para os bombeiros, uma tragédia que feriu a corporação. Apresentar, armar! Você não está preparado, você não tem não, vai acontecer algo com um membro da nossa equipe. Infelizmente, aconteceu nesse caso, né? Da história do Guarujá, o Morro do Macaco, ela é marcada pela tragédia, né? Não só dos moradores, mas da perda dos meus irmãos de farda. E essa foi a primeira história da cidade em que os bombeiros que estavam em serviço tombaram no exercício da sua função, da sua profissão. Tentar superar esse momento, confesso a você que eu fiquei realmente pensando, caramba, parecia um pesadelo, não é real. A chuva começou a desenhar o drama nas primeiras horas da madrugada do dia 3 de março. Volta de 2 horas da manhã, acontece o primeiro desmoronamento no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá. Desabou o morro, eu tava deitada aqui com meu filho. A gente só escutou vindo no morro e eu escutei aquele blum, como se fosse uma avalanche. Numa casa vizinha de Daniele, o pânico era ainda maior. Tatiane, de 26 anos, e o filho Arthur, de 10 meses, foram surpreendidos por uma avalanche de rochas, troncos e lama. A minha amiga estava lá embaixo com o filho dela. Cavamos com a mão, conseguimos tirar a criança e depois tiramos ela. No momento em que os vizinhos usam as próprias mãos para salvar Tatiane e o filho, chega o bote do Corpo de Bombeiros, no sopé do Morro Alagado, onde estão os cabos Rogério Santos e Marciel Batalha. Essa foi uma das últimas vezes em que foram vistos com vida. Na hora que nós conseguimos tirar o neném, eu saí gritando para os homens ajudar a tirar ela, porque a gente conseguiu achar ela, só que tinha 2 pedras em cima do corpo dela. Robson foi um dos vizinhos que atendeu o chamado. Em meio ao resgate de Tatiane, a tragédia ficou ainda mais cruel.
subiu 2 bombeiros, que também acabou falecendo. Aí nisso, quando ele estava aqui, aí desabou tudo, cara. A gente tentamos o máximo, moço. A gente estava aqui e as pedras caindo, a gente não tinha o que fazer. A segunda avalanche pegou Tatiane e Arthur novamente, arrastou o Cabo Santos e o Cabo Batalha e tirou a vida de Esther, de 11 anos, filha de Robson, que também teve a casa atingida. Graças a Deus deu tempo de pegar minha filha, 3 anos, minha esposa, mas a outra não deu, que cobriu tudo. Foram muitas moradias afetadas, muitas vidas que foram perdidas. A partir de então, conseguimos dimensionar a quantidade da área atingida. Uma parte nossa se desprende e a gente tem que fazer de tudo para que a gente possa dar continuidade, fazer o nosso melhor, e foi feito assim, porque a população precisava da gente. A população precisava não do Francisco, mas do bombeiro, né? E assim foi. Voluntários e bombeiros retiram lama e escombros, balde a balde, na busca desesperada por sobreviventes. Eu fico feliz por ver que o pessoal do Guarujá e a população que viu o tamanho da tragédia se voluntariou. Esse empenho de todos foi muito importante. Graças a Deus, ajudou e muito a dar uma celeridade na localização de corpos, de você resolver logo toda essa situação que perdurava e causava muita dor para todos que moram na cidade. A Baixada Santista chora, com a água que escorre levando as vidas pela frente. É no local que sofreu 4 colapsos e anota mais de 30 desaparecidos que os trabalhos são mais intensos. A gente conseguiu acessar essa área, inclusive, que está interditada. As autoridades deixaram a gente chegar até aqui para mostrar a situação do Morro do Macaco aqui no Guarujá, no litoral de São Paulo. Vou pedir para o cinegrafista Henrique Rojas mostrar. Essa árvore caiu, tem uma casa aqui embaixo que ficou soterrada. Felizmente, o pai e a filha que moravam aqui conseguiram escapar. Mas olha o alto risco de novos deslizamentos que a gente está mostrando para você dessa encosta. No final do dia, as equipes de resgate encontram o corpo do cabo Rogério de Moraes Santos. O herói do Morro do Macaco Molhado morreu, cumprindo o dever máximo de salvar vidas. Tinha 43 anos, deixou esposa e 3 filhos. O Cabo Santos foi sepultado com honras militares. Ver um pai de família ali que esqueceu de tudo que ele tinha em casa para tratar as pessoas que estavam ali, não tem como não se emocionar. Só quando você vive na pele que você pensa, a vida é uma coisa muito frágil. Então isso me fez aumentar ainda mais a admiração pelo serviço de salvamento do Corpo de Bombeiros. Porque cada dia que a gente sai para trabalhar, a gente não sabe se volta. Bom, o Rogério, né, o Cabo Moraes, a gente era muito próximo, né? Era um exemplo para muitos, né? Dia 4 de março. Os trabalhos das equipes de busca são incansáveis, mas avançam lentamente. E as ameaças ainda existem. Aí, ó, a rachadura. Olha aí na imagem, olha na imagem aí. Olha a imagem aí, galera. Olha a imagem. E olha só isso aqui, ó. Olha o tamanho desse pedaço que vai cair aqui, ó. Olha isso. E a galera tudo lá embaixo, lá, tentando socorrer. Olha aí, ó. A gente percebe na encosta, ela é bem alta. E a partir do momento que todo o sedimento desce, ele encontra aqui um outro ponto que fez com que
esse rio de lama se concentrasse nessa direção e ainda descendo na parte lá dos fundos. Uma ajuda providencial pode fazer os trabalhos progredirem. As cadelas Hope, Sara e Cleo, e especialistas em localização de vítimas, chegam ao Morro do Macaco Molhado. Elas são boas. Já participaram de outras ocorrências, Brumadinho, já participaram do Paissandu. A ideia é concentrar as buscas nos locais apontados pelos cães. O cão sinalizar um local para que a gente possa retirar as vítimas. Os bombeiros têm pressa. As mãos dos homens, voluntários, fizeram o possível na retirada da terra, lama e escombros, mas são insuficientes para o trabalho que se agiganta. As máquinas precisam entrar. Tinha pedra do tamanho de uma casa, do tamanho desse ambiente aqui. Os dias passam e o Brasil se emociona com os relatos contundentes dos sobreviventes da madrugada fatídica. Pessoas como Cláudio, que tentou salvar o irmão, o ajudante de pedreiro Edivaldo José Deolindo, de 45 anos. Nós tentamos entrar por ali, só que por ali nós não conseguimos, porque o acesso ali estava pior, estava descendo muita água. Quando nós conseguimos chegar a ver o corpo dele, aí nós falamos, tá aqui, vamos ter que tirar. Aí nós começamos a tirar, a mata estralando, a chuva vindo, e nós conseguimos arrancar ele para fora aqui já sem vida, né? Já a Daniele não consegue esquecer o que passou. Desabou o morro, eu tava deitada aqui com meu filho, a gente só escutou vindo o morro e eu escutei aquele como se fosse uma avalanche. E eu puxei meu filho pelo pescoço, joguei meu filho pra fora, empurrei pra fora e falei, mamãe vai salvar teu pai. Corajosa, abriu o caminho até o pai do filho a marretadas. E ele tava aqui, eu falei, eu vou quebrar a parede. Eu saí correndo aí atrás do vizinho, a gente pegou umas martelos, tava tentando martelos, os vizinhos vieram. E graças a Deus a gente conseguiu abrir esse buraco e tirar ele daqui. Já este morador teve a casa atingida por duas rochas, uma seguida da outra. Um trauma perturbador que está fixado na alma. Não consigo dormir, não consigo comer nada. Só vem a lembrança na minha mente da cena que eu vivi, entendeu? E tô aí pensando se meus filhos estivessem em casa, tivesse outras pessoas que, graças a Deus, eu pude ainda conseguir escapar se tivesse outras pessoas. Inclusive, no dia do meu aniversário, eu morri dormindo. Deus me deu uma chance de ver de novo, novamente, né? Chance que o Cabo Batalha não teve. Depois de 7 dias de buscas, os bombeiros acharam o corpo do companheiro, em um momento de muita comoção. Em continência ao Cabo Batalha, sem tiro, apresentar, armar! Marciel de Souza Batalha estava na corporação há 20 anos. Deixou mulher e filho. Ele foi um herói. Ele foi o primeiro a entrar para a ocorrência e o último a sair. Então, até mesmo depois de tudo ocorrido, ele fez valer o orgulho de ser bombeiro. Primeiro a entrar e o último a sair. As águas de março de 2020 deixaram 42 mortos na Baixada Santista. Momentos dramáticos e, para quem viveu a tragédia, lembranças que jamais serão esquecidas. Eu sei que eu sou o espelho para o meu filho. Meu filho tem 11 anos. Meu filho é o meu bem mais precioso. E eu faço de tudo por ele e que a gente volte sempre para nossa família.
O programa fica por aqui. Mais emoção e adrenalina no reality que retrata a vida de quem está todos os dias na linha de combate. Eu te espero no próximo programa. Avança, avança, avança! Embarcação não identificada. Vai lá, Pedro. Bora, bora! Polícia, deita, deita, deita! Ações especiais!